Olá, meu nome é Letícia, eu sou professora de Biologia do Solidário e nessa aula nós vamos estudar o tecido muscular. Bem, tecido muscular, o que nós vamos estudar dele? Nós vamos ver as funções dele, né? Além das funções, vamos ver algumas características desse sistema, a classificação, porque ele é subdividido em 3 tipos de músculo, e também vamos entender um pouco mais da contração muscular, como que ela ocorre. Então, aqui está uma imagem do tecido muscular, né, no corpo como um todo. Pode ver que os músculos recobrem todo o nosso corpo, tá? Então, onde não tem corpo, a gente tem tendões que fazem o ligamento dos músculos com os ossos, tá? Então, esses branquinhos aqui são os tendões e tudo em vermelho é músculo, tá bom? Então, vamos entender um pouco melhor dele. Primeiro, as funções. Os músculos, eles servem para movimentar o nosso corpo e dar estabilidade. Porque os ossos, eles mantêm o nosso corpo inteiro. Mas só o osso sozinho não consegue fazer essa movimentação. Se você não tivesse músculo, você não ia conseguir andar. Então, quem faz esse movimento e quem consegue manter todos os ossos, todos os órgãos juntos, quem consegue dar essa estabilidade para o nosso corpo, é o tecido muscular, tá? Além disso, além de movimentar o corpo em si como um todo, os músculos também, eles movimentam substâncias internas dentro do corpo. Então, por exemplo, o sangue, ele só flui porque tem músculos que forçam essa movimentação do sangue pelo corpo. Ele não move sozinho, né? E, além disso, tem um alimento, que a gente, desde a deglutição, é a única parte, precisa de movimento, precisa de músculo, desde a deglutição até internamente no bolo alimentar e, por fim, no bolo fecal. E, além disso, tem uma outra função especial, que é a produção de calor. O músculo não produz calor efetivamente. Como que ele produz esse calor? Tremendo, movimentando também. Então, quando você está com muito frio, você fica tremendo, seu corpo agita e esse movimento gera o calor. Então, não é a célula em si que gera calor, é o movimento dos músculos, desse tecido que faz esse calor. Então, quando você treme de frio, você está produzindo calor através dos seus músculos, tá? Então, as características do músculo. Ele possui pouca matriz extracelular, tá bom? Então, entre as células, a gente tem pouco líquido, tá? Ele não é muito importante, ele tem... Tudo que tem nesse não é bem líquido, tá? Ele é apenas uma lâmina, onde as células se assentam, onde ele recobre tudo aqui, todas as células, e fibras, né? A gente tem que ter muita fibra no músculo. Além disso, as células dele são bem diferentes do que a gente está acostumado. Não é aquela célula redondinha, bonitinha, pequenininha. Ela até recebe outro nome. A gente não chama de célula muscular, a gente chama de fibra. Porque ela realmente parece uma fibra. Ela é mais parecida com uma fibra do que com uma célula. Então, a gente chama de fibra muscular. Então, por favor, não confunda. Sempre que falar fibra muscular, não é essas fibras reticulares, tá? Não é essas fibras que estão fora da célula, que estão no meio extracelular. Essas fibras são as células em si. Fibras musculares significa células musculares. E essas fibras musculares, elas são bem grandes, tá? Então, pensa assim, no músculo que tem no seu braço, por exemplo. De um ponto a outro é uma célula, tá? Ela é muito fininha, mas ela é muito longa também. E ela geralmente não se ramifica, tá? Então, ela vai de uma ponta a outra do músculo. Geralmente, tá? Tô falando para um dos tipos do tecido. Tem outros que vão se ramificar, vocês vão entender daqui a pouco. Enfim, essas células, dentro delas, possuem muitas miofibrilas. O que são miofibrilas? Mio significa músculo e fibrilas significam fibras pequenas. Então, são fibras musculares, tá? Fibras musculares pequenas. Não são células, tá bom? E essas miofibrilas são feitas por proteínas contráteis, tá? Ou seja, proteínas que podem se contrair. E são chamadas de miosina e actina. São essas duas miofibrilas que tem muito abundante nos nossos músculos. E vocês vão ver que elas se comportam de uma maneira muito característica no músculo. Além disso, esse tecido possui contratibilidade, ou seja, ele pode se contrair. E um tecido muscular ele pode reduzir o seu tamanho entre 50% e 70%, tá? Então, assim, é uma contratibilidade muito grande. E, além disso, ele é elástico, então ele pode se esticar um pouco e voltar ao normal sem causar prejuízo. Então, é claro, quando você faz alongamento, você está fazendo isso, você está esticando o músculo. Mas você não pode esticar muito, senão você pode ter um estriamento desse músculo. Você pode esticar ele tanto que ele não vai conseguir mais voltar ao tamanho normal, tá? Então, ele tem uma certa elasticidade, mas é limitada.
Então, aqui tem uma imagem, né, que é um osso, tá? E aqui, ó, todo músculo, músculo esquelético, ele se liga no osso, tá? Ele chama músculo esquelético porque ele tá ligado ao osso. Então, esse aqui é uma imagem de um músculo esquelético. Aqui, quem faz essa intermediação entre o osso e o músculo, propriamente dito, é o tendão. Então, como eu falei na imagem anterior, tudo que você tem de branquinho são os tendões. E aqui, olha, nós temos feixes musculares, tá? Aqui a gente tem um músculo como um todo, tá vendo? Essa parte de fora aqui, o conjunto inteiro chama-se músculo. Dentro desse músculo, ele é separado em pequenos compartimentos, tá vendo? Um compartimento, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 aqui. Esses compartimentos menores são chamados de feixes musculares. Só que dentro desses feixes musculares, a gente tem as fibras musculares, as células. Então, dentro de cada feixe, a gente tem um certo número de fibras musculares. Então, o músculo, ele tem essas divisões, tá? Quando fala feixe muscular, não tô falando de uma célula, tô falando de um conjunto de células, um conjunto de fibras, tá? E quando é fibra, eu tô falando de uma célula só, ok? E músculo, obviamente, é o conjunto de tudo. Aí a gente tem a classificação do tecido muscular. Ele se divide em 3 tipos de tecidos que possuem características bem específicas. Então, a gente tem o estriado esquelético, que é o da imagem passada, que ele tá ligado aos ossos, né? Então, a localização dele aqui é ao redor dos ossos. Então, o esquelético está no osso. E qual é a característica principal dele? Ele tem contração rápida. Então, quando ele recebe um impulso, ele se contrai muito rapidamente. Então, recebeu o impulso, contraiu. E além disso, é voluntário, ou seja, eu controlo quando eu quero contrair. E o que essa contração? Por que toda hora fala de contração muscular, contração? Porque quando você relaxa o seu braço, por exemplo, agora flexiona ele. Tá vendo? Esse movimento de flexionar, de trazer o seu braço para si, você tá contraindo o seu músculo, você sente essa força, entendeu? Então, isso é contração. A contração, ela é o que gera o movimento. Então, sempre que você gera o movimento, qualquer movimento, você está contraindo ou relaxando o seu músculo, tá? Então, movimento significa contração e relaxamento do músculo. E aí vai movimentar os outros tecidos, por exemplo, tecido ósseo, os tecidos cartilaginosos que estejam em volta, né, porventura. Tudo isso vai ser movido pela essa contração do músculo. É ele que faz o movimento é feito pela contração. Você faz o movimento e quando você relaxa, você desfaz esse movimento. Além disso, é voluntário, ou seja, por exemplo, o seu braço é músculo esquelético, porque está tudo ligado, né, aos ossos. Você mexe voluntariamente, ou seja, se eu quero estender minha mão, se eu quero subir, eu faço isso. Eu mando uma mensagem pro meu cérebro e eu falo para ele, move. Então, esse movimento voluntário, você sente, você quer fazer ele, tá? E aqui a gente tem ele, né, aqui, por exemplo, um braço de uma pessoa. Tudo isso aqui é músculo esquelético, está ligado aos ossos do braço, tá? E aqui nós temos as fibras musculares, tá vendo? Elas são todas ordenadas, todas uma do lado da outra, organizadas em feixes, tá? Todo o tecido estriado esquelético é organizado em feixes, igual naquela imagem que estava lá atrás. Além disso, em roxo aqui, olha, você vai ver os núcleos dessas células, tá? Então, você pode ver que cada fibra aqui, olha, tem muitos núcleos. E todos eles estão nas laterais das células, tá vendo? Na lateral aqui, todos eles nas laterais são muitos. Lembro que eu falei que essas células podem ser muito longas? Então, vai precisar de muitos núcleos, tá? Então, esse é o tecido estriado esquelético. Agora, a gente tem o estriado cardíaco. O estriado cardíaco, ele também tem contração rápida. Então, sempre que você recebe um impulso, você já contrai rapidamente. Tem que ser muito importante para o coração. O coração não pode ser lento, ele tem que ser muito rápido. Igual o movimento dos músculos esqueléticos. Imagina se fosse uma contração lenta, você ia demorar muito para andar, muito para se movimentar. Todos os seus movimentos seriam lentos, mas como a contração é rápida, o movimento é rápido. Mesmo aqui para o estriado cardíaco. Ele tem contração rápida, só que, repare que a diferença para o estriado esquelético, ele é involuntário. Você não controla o seu batimento cardíaco. Quem controla é o seu sistema nervoso, tá? Então, ela é involuntária. Você nem sente seu coração batendo. Às vezes você pode sentir ele quando tá muito apertado assim, mas você não controla ele, tá bom? E um exemplo onde ele se encontra é sempre no coração. Então, o músculo do coração é um músculo cardíaco, tá? É o estriado cardíaco. E ele tá aqui, vocês podem ver, ele é ramificado, tá vendo? E ele não possui muitos núcleos, eles são mais centrais, tá? Então, aqui a gente tem esses feixes, essas células são menores, mas não tem nem comparação o músculo do seu braço
com o músculo do seu coração, eles são bem menores, tá? E por último, a gente tem os músculos lisos. Só reparar aqui, olha, esses dois são chamados estriados. Vocês vão entender um pouco mais no próximo slide, mas grave os nomes, são estriados, tá? Então, vocês podem ver aqui, olha, essas ranhuras aqui, tá? Esses padrões que se repetem aqui. E quando você olha como um todo, você vê estriações. Então, por isso eles são chamados de estriados. Tanto o esquelético quanto o cardíaco. Já o liso, ele não tem essas estriações, essas ranhuras aqui, tá vendo? Você pode ver claramente. Aqui eu vou até tentar desenhar. Aqui tem uma, aqui tem outra. E aqui, assim, mesma coisa. Então, você tem essas ranhuras aqui. Por isso, eles são chamados de estriados, tá? Só que o liso, ele não tem, tá vendo? Você não vê essas... Não tem essas ranhuras aqui, por exemplo, não existe no liso. Por isso, ele chama liso. Ou você pode encontrar também em algum livro ou prova chamado de não estriado, tá? Qual a característica dele? Ele possui contração lenta. Então, aqui, ó, o movimento ocorre muito rápido. Então, você deu impulso, já fez movimento, deu outro, já fez outro movimento. Aqui, você tem esse movimento também, mas ele é um movimento mais lento, bem devagarzinho. E ele também não é controlado pela gente, ele é involuntário, quem controla é o nosso sistema nervoso. E um exemplo onde a gente encontra ele nos órgãos internos. Todos os órgãos internos possuem os músculos lisos, tá? Aqui a gente tem as células. Tá vendo? Elas não são feixes musculares mais, elas não são fibras. As fibras musculares, elas não são tão longas assim. Elas são aqui, olha, elas são fusiformes, que nós chamamos. Elas são um pouco mais arredondadas aqui, são pequenininhas. Não precisa ter mais de um núcleo, tá? O estriado, que é um músculo grandão, tem muitos núcleos. O cardíaco, que é um músculo menor, tem alguns, geralmente um ou dois núcleos. Já essa daqui não precisa ter mais de um núcleo, tá? Então, elas são, assim, meio fusiformes e elas são juntinhas uma na outra. Agora, a gente vai entender como que ocorre essa contração muscular, como que ocorre o movimento muscular. Então, a gente tem essa contração no músculo estriado e no músculo liso, tá? No estriado, tanto cardíaco quanto esquelético, é exatamente o mesmo tipo de contração. Então, aqui, de novo, aquela imagem, a gente tem o osso, tendão e o músculo. Aqui no músculo, a gente tem os feixes e as fibras musculares. Isso aqui é uma fibra. Tá vendo aqui, olha, que eu falei das estriações? São essas linhas aqui, olha, essa linha aqui, essa outra linha e essa outra. Quando junta tudo isso, forma uma estriação, tá? Então, nós temos aqui uma fibra muscular, uma única célula, e dentro dessas células estão as miofibrilas que eu falei, que são de miosina e actina. Aqui, nessa miofibrila, cada miofibrila, tá? Agora a gente vai falando de miofibrilas aqui, elas possuem sarcômeros. São chamados sarcômeros, que são esse quadrado aqui, tá vendo? Isso aqui é um sarcômero, esse daqui é um outro sarcômero. E esse sarcômero, ele possui divisões. Então, aqui a gente tem, não precisa saber exatamente, tá? Mas tem essas linhas aqui divididas em cada uma dessas bandas que nós chamamos, tá? Tem banda A, tem a banda H, linha I, linha Z. Não precisa saber disso, tá? Mas só precisa saber duas coisas, são muito importantes aqui. Essa aqui, olha, fininha, essa fibrinha aqui, essa proteína, aqui, olha, é a actina. Essa fininha, tá? Essa bem cinza aqui, ó, é a actina. Essa marronzada é a miosina. Elas são muito importantes, por quê? Na hora de fazer a contração. Aqui eu tenho essa mesma imagem, tá? Só que de um único sarcômero, eu ampliei ela aqui. Aqui a gente tem a miosina, a marronzada, e a actina em azul, mais fininha, tá? E aí, aqui tem um sarcômero relaxado, músculo relaxado, sem o impulso nervoso. Aqui, ele já recebeu o impulso nervoso. O que que vem com esse impulso nervoso? Vem cálcio, e esse cálcio, ele gera ATP. Então, toda contração muscular só ocorre se eu tiver a presença de cálcio, porque o cálcio que vai liberar o ATP, e o ATP é energia. Então, contração muscular precisa de energia. Qualquer contração muscular precisa de energia, ou seja, precisa de ATP, e para ATP precisa de cálcio. Então, contração muscular só vai acontecer se eu tiver cálcio. E aí, quando eu libero esse cálcio e esse ATP, o que que ocorre? A minha actina, ela muda a conformação dela, tá? E aí, a miosina, ela puxa a miosina pra cá. Perdão, é a miosina que ela muda a sua estrutura e ela puxa a actina. Então, tá vendo aqui, olha o tamanho desse sarcômero, tá vendo? Olha a distância que eu tenho aqui na miosina até a linha Z, tá vendo? Essa distância, agora observa aqui. É bem diferente, tá vendo? A miosina, ela puxou, tá vendo que ela tem esses dedilhos aqui? Ela vai puxando a actina para mais próximo dela. Então, sempre quando eu tenho o cálcio, ele vai puxar e vai ficar contraído. Depois, quando esse impulso passa, ele relaxa e volta para cá. Então, fica fazendo isso. Sempre quando você contrai, você faz isso. Quando você relaxa, você
Sempre quando o cálcio vai embora, você relaxa, tá? A contração só ocorre enquanto tem cálcio, ok? Essa é a contração do músculo estriado. Porque o músculo estriado tem sarcômeros. O sarcômero que faz essa estriação, essa impressão aqui de estriado, tá? No músculo liso, a gente não tem estriação, ou seja, a gente não tem sarcômero. Então, a contração vai ser diferente, porque aqui a gente tem uma célula, tá? Peguei aqui um músculo liso, no caso o intestino. Ampliei aqui, a gente tem as células com o núcleo único e central. E aqui eu ampliei uma única célula. Se vocês repararem aqui, olha, a gente também tem essas proteínas contráteis. A gente também tem a miosina e a actina aqui, que são essas linhas, tá? Só que elas não são organizadas naquela forma de sarcômero. Elas são essas linhas aqui. E aí, quando eu tenho cálcio, aqui também eu preciso de cálcio e ATP. Quando eu tenho esse impulso nervoso, o cálcio vem e encolhe também. Essa miosina também muda a sua conformação e puxa a actina, tá? Só que de uma maneira diferente. Lembra que lá no sarcoma tá tudo organizado assim em feixes, tudo bonitinho, retinho? Aqui não, tá cada um para um lado, tá vendo? Então, em vez de dela contrair e ficar pequena nesse sentido, assim, ó, em vez dela se contrair igual no outro, que seria ela ficaria desse tamanho, não, ela passaria desse tamanho para um tamanho menorzinho assim, ela retinha, né? Seria mais um quadrado. Como que ela faz essa contração? Puxa cada uma dessas fibras aqui, ó, puxa de um lado. Então, puxa aqui, puxa ali, puxa de lá. E ela vira essa nuvenzinha aqui até o núcleo também. Ele vai mudar a sua conformação. Também ele tava liso aqui, grandão, redondinho. Agora ele deu uma embaralhada nele aqui. Então, é assim que vai ser a contração do músculo liso. Mas não se esqueça, também precisa de cálcio, também precisa de ATP, tá? Única diferença é que não tem sarcômero. Então, ela não vai contrair daquele jeito bonitinho lá. Ela vai contrair e ficar uma coisa mais doidinha assim. E aí, todas as células fazendo isso vão contrair. Por isso que aqui, esse tipo de contração ela é mais lenta do que do estriado, tá? Então, essa foi a aula, tá? Peguei aqui esse livro, a minha referência bibliográfica. Espero que vocês tenham entendido e muito obrigada pela atenção.